A paz, graça e paz, amém? Vamos esperar aí o pessoal ir entrando. Amém? Boa noite, Pai do Senhor. Vamos chegando aí. Esperar mais um pouquinho, aí a gente dá início, tá bom? E aí a gente vai começar aí o nosso culto de oração, tá? Então, convide aí a sua família, comece a convidar aí os seus contatos, chame aí a turma aí para poder estar aí ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem preparado para as nossas vidas nesta noite, tá bom? Então, não deixe de chamar aí sua família não, chame mesmo, tá? Que Deus tem uma palavra reservada para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Então chame aí a sua família, seus amigos, comece aí a chamar, comece a fazer aí os contatos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente dá início. Daqui a 4 minutos a gente começa. Tá joia? Então chame aí, você que já está aí, a paz do Senhor, Deus abençoe. Mas chama aí a família para poder estarmos compartilhando da palavra do Senhor. Tá joia? Enquanto isso, eu vou botar um louvorzinho aqui para ir começando. Tá joia? Isso aí, convida aí a turma toda aí.
2 minutinhos a gente começa, tá bom? Seja bem-vindo. Aí, você que está nos visitando, você que já é da igreja, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho. Amém? Convida aí. A gente vai ser muito abençoado nessa noite, eu tenho certeza disso, tá bom? História em meu peito. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de teus olhos com os meus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Pai do Senhor, Carlão. Paz, Bianca. Vamos orar? Dar início a esse culto de oração ao nosso Deus. Amém? Você aí que se encontra na sua casa, venha comigo juntos, numa só voz, nesse momento. Erga sua voz aí em oração, erga sua voz em louvor, em adoração ao nosso Deus. Amém? Erga sua voz nesse momento. Pai, nós aqui estamos, ó Deus, juntos, sim, Senhor, juntos, num só Espírito, acreditando, ó Deus, que a distância, ela não vai nos fazer, ó Deus, esquecer de ninguém. Pelo contrário, a distância vai fazer com que mais e mais nós tenhamos, ó Deus, a saudade de estar perto e que venhamos a valorizar, ó Deus, estar perto um do outro, valorizar, ó Deus, estar na tua casa, valorizar, Senhor Deus, cada minuto, ó Deus, que nós pudermos, ó Deus, estar juntos, ó Deus, com cada um e com cada uma, Pai, a nossa família, Pai, a tua igreja, ó Deus, sim, a tua igreja, porque nós somos a tua igreja, o corpo de Cristo, ó Deus, assim que pudermos, ó Deus, que seja valorizado por cada um de nós, por isso, Deus, vá de encontro agora a cada necessidade, Pai. Às vezes iniciamos um culto, ó Deus, e muitas vezes só vamos orar, Senhor Deus, pelas vidas no final. Mas nessa noite, ó Deus, eu quero colocar a cada uma, Senhor Deus, e a cada um, desde o início, ó Deus, desse culto, e pedindo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aquieta o coração, Senhor Deus, atribulado, aquieta o coração, Senhor Deus, ansioso, para que, ó Deus, o teu Espírito reine em todo o tempo em nossos corações, e que faça diferença em todo o tempo na nossa vida e caminhada. Pai, toma-nos, ó Deus, debaixo da tua poderosa mão, guardando-nos, ó Deus, e nos livrando. E nesse momento, ó Deus, que vamos iniciar, Senhor, esse culto de oração, nós pedimos, Deus, fale conosco nessa noite, pois nós pedimos, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu quero, desde já, agradecer por você que nos acompanha aí. Eu vi algumas pessoas entraram aí, minha mãe entrou. Quero louvar a Deus
pela vida de vocês, Cristiane, Rosileia, pessoal que foi entrando aí, tá bom? Enquanto eu estava orando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas no nome de Jesus, tá? Nós vamos, essa noite, nós vamos ser muito abençoados. Cristina, eu vi aí a Cristina também, seja bem-vindo, tá, Cristina? Seja bem-vindo, querido. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela vida do Carlão, são bênçãos na minha vida, e em breve nós estaremos juntos aí para poder louvar a Deus, amém? Aguardo vocês lá na igreja assim que voltar, tá bom, Cristina e Carlão? Dá um oi aí e eu vou cobrar esse oi depois, tá joia? Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Eu quero te convidar nesse momento. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam toda manhã, amém? Eu quero que você louve a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem feito na sua casa, amém? Outra vez minha força. Vamos louvar a Deus. Esse louvor diz: pela manhã tu tem meu coração, tu tem a minha força, a minha voz. É isso mesmo. E ele diz que não há outro que mereça. Amém? Que Ele é o amado da nossa alma. Aleluia. Amado da minha alma. Amado da minha alma. Não há outro que me satisfaça. E não há outro que mereça, não há outro. Amado da minha alma. Enquanto isso aí tem algumas pessoas que estão entrando ainda. Isso aí, logo estaremos juntos, meu amigo. Estaremos sim, em nome de Jesus. Eu quero que você já comece a abrir a sua Bíblia num texto bem conhecido, Mateus capítulo 5, amém? Então já abra aí Mateus capítulo 5. Eu tenho ensaiado aqui alguns louvores aqui, na verdade aqui, alguns louvores não, aí eu exagerei, mas eu tenho ensaiado aqui no violão, tá? Pena que a terça-feira Valéria trabalha toda terça-feira, porque é ela que tem me ajudado aí na voz. Mas da próxima vez eu boto o louvor e vou acompanhando no violão aí, vocês vão ver. O negócio vai sair, vai dar certo. Amém? Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, e a gente já vai começar a falar sobre isso. Vamos deixar Deus agir. E esse é o meu galardão, ter você junto de mim para sempre. E essa é minha recompensa. E esse é o meu galardão, ter você dentro de mim para sempre. E não há outro que mereça,
não há outro. Amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Abriram aí? Amém. Louvado seja Deus. Tem minha vida. Vamos lá? Vamos ver o que a palavra de Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida. Amém. E aí, hoje é culto de oração, amém? Então você já comece a colocar aí o motivo de oração, já comece a dizer aí qual o motivo da oração. Nós estaremos juntos clamando, tá? Clamando aí por... Vocês não são fáceis não, hein? Tá cheiroso. Hashtag os entendedores entenderão, né, Cléia? Vai vendo. Tá cheiroso. Tá bom. Vamos lá? Mateus, capítulo 5. O famoso Sermão do Monte. Amém? Mateus, capítulo 5, ele vai dizer assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Até aqui eu quero, desde já, começar a falar um pouco sobre o que Deus tem preparado para mim e para você, tá bom? Nessa noite, eu creio que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas e não seria diferente nessa noite, não seria diferente, tá bom? Eu fiz aqui alguns pontos para a gente tratar nessa noite e eu tenho certeza de que Deus vai falar muito conosco nessa noite, tá? Bom, o título dessa mensagem: Princípios para uma vida abençoada, tá? Princípios para uma vida abençoada. Às vezes a gente quer ser abençoado e, na verdade, quem não quer ser abençoado, não é verdade?
quem não quer ser abençoado? Acredito que todo mundo quer ser abençoado, mas alguns princípios precisam existir. Jesus Cristo, mestre por excelência, nesse sermão, ele deixa claro que a verdadeira felicidade não é o resultado de você observar as regras religiosas, ou seja, essa engrenagem do homem, mas ela é uma transformação profunda do caráter operado por Deus, ou seja, o caráter modificado por Deus. Eu, antes de me converter, eu havia escutado que o caráter de uma pessoa é formado até os 7 anos, vamos botar assim, até os 7 anos. E o que a gente passa a aprender depois é que o caráter de uma pessoa, ela realmente tem essa fase aí da criança de ser formado esse caráter, ou seja, tudo que a criança até essa idade aprender como regras, como princípio, faz com que a vida seja diferente. É claro, isso não é uma regra, tá? A gente está falando aqui de um modo geral. Só que a gente passa a entender, após aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente passa a entender que o caráter humano ele é modificado por Deus. Mesmo que você tenha 50 anos, com toda certeza, Deus muda. Deus muda. Ah, pastor, mas a gente ouve muito, meu marido é assim, meu marido é assado. Geralmente os homens são mais difíceis. E eu quero te dizer que Deus pode mudar, tá? Então eu já quero começar falando dessa forma, porque alguns princípios para essa vida abençoada nós vamos aprender um pouco nessa noite. E aí você vai entender um pouco o que a gente está dizendo, tá bom? O primeiro princípio se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 5, que a gente está falando, especificamente no versículo 3, tá bom? Deixa eu colocar aqui para ir acompanhando, porque fica mais fácil, tá bom? Mateus 5, o 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, ser pobre de espírito basicamente está falando sobre humildade. E quando a gente fala de humildade, vamos falar de algo que a gente entenda. Ser humilde não é ser pobre, tá? Há uma diferença entre ser humilde e ser pobre, tá bom? Então a gente precisa diferenciar isso. E aí a gente vai entender que ser humilde é ser honesto, é ter uma correta autoestima, tá? E aí a gente vai começar a entender que se eu sou correto comigo mesmo, as minhas atitudes são corretas comigo, ela começa também a ser correta com as outras pessoas, tá?
Então, assim, quando eu falo de caráter modificado, eu falo de experiência própria. Experiência própria. Às vezes as pessoas ficam temerosas em de repente falar alguma coisa sobre a sua vida, mas assim, vamos lembrar dos nossos estudos, vamos lembrar de algumas pregações que eu acabei citando algumas pessoas, e vamos lembrar de Jacó. Jacó na Bíblia significa, o nome dele significa trapaceiro, né? Estou dando um exemplo bem já para o nosso conhecimento. Usurpador. Então a gente hoje trazendo para os nossos dias seria um trapaceiro. E a gente vai perceber que através da ação de Deus, do encontro que ele teve com Deus, a vida dele passou a ser transformada. Então assim, esse encontro que nós temos com Deus, quando eu falo de encontro com Deus, é um encontro com Deus verdadeiro, onde a nossa vida a partir dali ela é modificada, tá? Então a gente vê que a ação de Deus modificou, a entrada de Deus na vida dessa pessoa modificou o seu modo de agir, modificou o seu modo de ser e assim por diante, tá bom? Então é por aí que a gente vai começar a falar sobre isso essa noite, porque feliz é aquele que não busca ser maior do que o outro, ou seja, aquele que não busca aplausos para si mesmo, porque se você parar para pensar, essa autoestima sadia que eu falei, se eu busco aplausos, se eu busco holofotes, se eu busco visibilidade, o dia que eu não tiver, eu passo a ter problemas. É ou não é verdade? Eu passo a ter problemas. Porque se eu vivo desse jeito, eu passo a ter problemas. Jesus Cristo, ele dá uma lição muito, muito grande para mim e para você, quando ele, na ceia, ele quer fazer o lava-pés dos discípulos. E aí Pedro, na sua audácia já natural, né? Ele vira e fala: não, o senhor não vai lavar os meus pés, não. E aí ele diz que se ele não lavasse, ele não teria parte com ele. E aí Pedro, daquele jeitão, diz: então, não lava só os pés, não, lava tudo. Então a gente vai perceber que Jesus nos mostra em todo tempo uma regra de conduta, né? Eu não estou dizendo que a gente, não estou fazendo comparação nossa com Jesus, não é isso. Mas Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se é para que a gente seja imitador de Paulo, assim como ele era de Cristo, é para imitar a Cristo. Então, se é para imitar a Cristo, é para fazer aquilo que ele nos ensinou. E fazer o que Cristo nos ensinou é buscar fazer o que é correto para as nossas vidas. Amém? Então, o primeiro ponto é ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. A nós mesmos. Ou seja, cuidado com uma busca de autoestima, mas de visibilidade, de algo que seja prazeroso ao extremo, né? Eu uma vez ouvi uma pessoa falando que o ministério de louvor
ele tinha que ficar de costa para a igreja e de frente para o altar. E eu achei esquisito, porque não é o nosso costume, a gente sabe disso, que o Ministério de Louvor vira para a igreja, para adorar junto e tudo. Mas, segundo a pessoa, ela estava dizendo assim, a gente está levando adoração a Deus, então vamos juntos adorar a Deus. E aí, para que não houvesse uma soberba, não houvesse olha isso, e tivesse ali que a honra fosse a Deus. Era mais ou menos assim que a pessoa dava explicação e a gente acaba entendendo. Mas assim, é claro, não precisa chegar a um extremo desse para que a gente entenda isso. Mas só para que você entenda a questão do tomar cuidado com essa autoestima, com esse cuidado com você, né? O cuidado com você, ele precisa existir, mas nós precisamos ter tudo com igual um remédio, com uma dosagem certa, tá bom? Segundo ponto é ter uma atitude correta em relação ao pecado. Que é o versículo 4, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar essa questão do pecado. O chorar pelo pecado é sentir a tristeza de entristecer a Deus. Seria basicamente isso. O segundo ponto dessa mensagem é ter uma atitude correta em relação ao pecado. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que encobrir o pecado, ele vai se afastar do caminho da felicidade, ou seja, do caminho de Deus. Quando a gente entende que esse pecado precisa ser confessado, a gente entende que o confessar o pecado, e o confessar o pecado é falar a Deus e não voltar a fazer, ele é deixar de lado para que eu e você sigamos adiante em direção ao Pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que só há uma coisa que nos afasta de Deus, né? Só há uma coisa que vai se entrepor entre você e Deus, chama-se pecado. É o que faz separação entre nós e Deus. Então, se é o pecado, a gente precisa confessar ele, abandonar, deixar de lado. Para que a gente tenha essa vida abençoada, a gente precisa de resolver algumas coisas. E às vezes a gente está resolvendo uma e deixando outra de lado. Então, chorar pelo pecado é reconhecer que ele é hediondo, ou seja, ele é danoso, ele é maligno. É reconhecer que isso atrapalha a nossa caminhada. E pode parecer meio estranho, irmãos e irmãs, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, às vezes tem gente que está grudadinho com o pecado, grudado, faz do pecado um travesseiro, ou seja, põe a sua cabeça nele e não esquenta muito a cabeça. Por quê? Porque a gente precisa buscar o que é do Espírito, mas muitas vezes nós estamos buscando o que é da carne. E buscar o que é da carne é satisfazer os nossos desejos carnais. E o que nos aproxima de Deus é o Espírito, a essência que há em mim, que há em você, que é o Espírito. Então, diante disso, a gente vai
ter que modificar a nossa fala e também a nossa atitude. Porque não adianta eu ter uma fala sendo que a minha atitude ela fica sendo outra. Então ela vai estar destoando. Você vê que o pecado ele acaba se tornando uma fraude na vida de um homem, na vida de uma mulher. Porque muitas vezes ele promete vida, ele promete satisfação, ele promete prazer, mas o que ele traz, na verdade, é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, diante disso, a gente precisa largar e prosseguir. Amém? Terceira atitude, ou seja, a primeira atitude correta em relação, ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. Segunda atitude, ter uma atitude correta em relação ao pecado, ou seja, deixá-lo de lado e prosseguir. E a terceira coisa, ter uma atitude correta em relação a Deus. E aí vão ser os versículos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perdão, eu pulei. Não é o 7, é o 5, o 6 e o 8. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Feliz é aquele que entregou os seus direitos a Deus. Porque manso é aquele que não briga por seus direitos. Às vezes a gente percebe disputas até por posições, disputas por direitos. Eu já vi muitas vezes o querer buscar os seus direitos de uma forma desenfreada, de uma forma cega, podemos dizer assim. Mas manso é aquele que não briga por os seus direitos, que não luta para conduzir o seu próprio caminho, entende que o aceitar com alegria a direção de Deus é a melhor coisa para a vida dele. Porque feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. E aquele que é feliz porque tem fome e sede de justiça, ele não luta pelos seus benefícios pessoais. Ele vai lutar por princípios absolutos que vão emanar da palavra de Deus. O todo é muito maior do que o eu. O conteúdo completo é muito mais importante do que somente a minha vontade, somente o meu querer. Então, quando a gente percebe e acaba tendo uma atitude correta em relação a Deus, a gente começa a ser feliz, porque também felicidade é resultado de uma pureza de coração, né? Felicidade é resultado de uma pureza de coração, porque ser feliz é ter um coração puro, é abastecer os pensamentos, os olhos, os ouvidos, a alma com coisas que procedem do Espírito de Deus. Então, quando eu abasteço os pensamentos, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha alma com coisas que procedem do Espírito, eu me aproximo
de Deus muito mais. Eu sempre falo isso na igreja, em todo o tempo, quando eu estou ministrando para casais, para qualquer que seja o público-alvo, vamos botar assim. Eu sempre digo que eu procuro me desvencilhar das coisas que me atrapalham na caminhada com Deus. Então, se há alguma coisa que entristece o coração de Deus, eu procuro deixar de lado. E o deixar de lado é deixar de lado. Quer um exemplo? Perdão. Perdão é uma coisa tão maravilhosa, que se as pessoas tivessem noção do quão maravilhoso é perdoar, não pensaria duas vezes em perdoar. Porque a palavra de Deus diz que na medida que eu e você perdoarmos, seremos perdoados. Então, se eu não perdoo, como é que eu posso querer perdão? Mas a gente sempre acha que a misericórdia de Deus, olha, não, mas Deus é misericordioso em tudo. Só que a gente só colhe o que a gente planta. Amém? Então, perdão é maravilhoso. Se uma pessoa fizer algo para mim, é claro, vai me deixar triste? Vai. Vai me entristecer? Sim. Vai sim. Mas pode ter certeza que eu descanso no Senhor. Porque o Senhor é o meu descanso. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente. Então eu não preciso ver, eu não preciso sentir, o que eu preciso é decidir, e eu sempre decido perdoar, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. Eu sei quem eu fui, eu sei quem eu era, eu sei como eu era, e eu sei o que Deus fez comigo. E ao saber o que Deus fez comigo, eu preciso fazer com os outros. O Senhor me amou primeiro, eu preciso amar os outros. O Senhor me perdoou primeiro, eu preciso perdoar os outros. Então, e pense numa satisfação que é você... Vamos lá, eu vou te desafiar a lembrar, a trazer aí na sua memória uma situação que você não conseguiu perdoar e foi dormir. E aí eu quero te perguntar, não precisa responder não, tá? Mas eu quero te perguntar, diante dessa situação que você não perdoou e foi dormir, você conseguiu dormir bem? Você conseguiu descansar? Conseguiu dormir bem? Porque geralmente não. Geralmente há uma dificuldade em dormir, há uma dificuldade em relaxar, há uma dificuldade enorme. Por quê? Porque aquilo fica martelando na cabeça e no coração. Porque ficou algo que não foi resolvido. Então eu prefiro largar, deixar de lado e descansar no Senhor. Porque como nós lemos aí no Sermão do Monte, lá no final, nós vamos... Isso não é para pegar esse texto e usar de forma errada, não. Mas nós vamos ver que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa
da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de Jesus. Então, assim, a gente já tem a certeza de Deus. Olha, feliz é você, feliz sou eu, quando por causa de Jesus a gente foi injuriado, por causa de Jesus mentirem sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos ao lado do Pai o Filho, que está à sua direita e que intercede por mim e por você, e diz que Ele é o nosso advogado. Então Ele está lá advogando pela minha causa e pela sua causa. Então por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me estressar? Como eu disse, a gente pode ficar triste, mas a gente não pode fazer dessa tristeza algo que vá nos levar a fazer mal até mesmo para a gente, tá bom? Então, se você entendeu, você vai entender que o próximo passo é necessário para as nossas vidas fazer o perdão, ou seja, praticar o perdão. Porque o quarto passo é ter uma atitude correta em relação ao próximo. E aí eu quero, antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre algo que às vezes a gente não para pensar. E aí eu te pergunto, quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? E às vezes a gente acha que o próximo é quem está ao nosso lado. E eu quero te dizer que nem sempre o próximo está próximo a mim. Nem sempre o seu próximo é aquele que está ao teu lado. E ainda vou mais além. O teu próximo pode ser até o teu inimigo. Isso mesmo. O teu próximo pode ser o teu inimigo. E aí eu te pergunto, qual a minha atitude, qual a sua atitude, se for de repente o meu próximo e o seu próximo, o nosso inimigo? E aí? Eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu não tenho inimigo. Eu falo homem e mulher. Se tem alguém que é o meu inimigo, é inimigo das nossas vidas, esse é o inimigo mesmo, né? O que já está predestinado ao inferno. É esse. Esse é o inimigo da minha alma, inimigo da sua alma. Esse sim. Mas tem gente que cativa inimizades. E eu busco não ter inimizade com ninguém. Eu costumo passar aonde for necessário, sem me preocupar com o que está acontecendo ao meu redor. Eu lembro um tempo atrás, voltando da igreja, a Rebeca se assustou com um jovem que saiu de uma esquina, de uma viela, com uma arma na mão. E ela falou assim: pai, um rapaz armado. E aí eu passei, olhei e falei assim: não vi, e continuei. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim: não, mas a gente precisa vigiar, tá? Sim, a gente precisa, mas eu não estava tentando ao meu Deus. Eu estava passando, voltando da igreja, então ela acabou vendo e ficou um pouco assustada, mas eu te confesso que eu não fiquei não. Já passei por situações onde algumas coisas aconteceram e nem por isso eu fiquei preocupado. E aí eu te digo isso com o coração aberto, Eu preciso entender que o meu Deus é aquele que me guarda, e você precisa entender que o teu Deus é aquele que te guarda. Então, se eu estou seguro debaixo, lá no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu posso dizer que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido.
Então, se você também está, você pode declarar isso. Amém? Como a gente costuma brincar, é desse jeito, tá bom? Então, o quarto passo é ter uma atitude correta em relação ao próximo. E aí, isso está no versículo 7, no versículo 9, que vai dizer assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. E bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Imagine eu e você que Jesus disse que feliz não é aquele que acumula ou junta somente para si, mas o que vai exercer misericórdia. E ele vai dizer também que feliz é o que toma a sua vida e a torna como instrumento de misericórdia. Aí, toma a sua vida como um instrumento de misericórdia, assim como nós fomos alcançados também da mesma forma, certo? Porque a gente às vezes quer agir com o outro e quer que a ação conosco seja de uma forma diferente. Então seria 2 pesos e 2 medidas, né? E ele não pode ser. Ele tem que ser 2 pesos, mas ele tem que ser uma medida só. Para que as coisas aconteçam na minha vida e na sua vida. A nossa felicidade, ela está no dar. A nossa felicidade, ela está no repartir. A nossa felicidade está no distribuir. Então, o que eu juntar para mim é besteira. Eu não estou dizendo para que você seja negligente. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que melhor é dar do que receber. Então, se eu ajudo o meu próximo, eu estou recebendo em dobro. E sem barganha, sem pensar 2 vezes, eu estou recebendo em dobro. Tá bom? Quarto passo, ter uma atitude correta em relação ao nosso próximo. Jesus disse também que ser feliz é ser pacificador. O que é ser pacificador? Pacificador hoje, nesses dias, né? Nos dias de hoje, seria mais ou menos assim. O que a gente menos tem no Facebook hoje são pacificadores. E aí, por que no Facebook? Porque o que a gente vê de disputa é gigante. É um querendo impor a sua voz, a sua fala, o seu pensamento. Hoje eu achei algo interessante que uma pessoa postou, eu vou até colocar depois lá, vou botar no meu status, depois você dá uma olhadinha lá, que eu achei interessante, porque eu fico pensando, eu já até comentei com a Valéria aqui em casa, já comentei com algumas pessoas. Rede social, ela é feita para socializar, para a gente ter o contato, né, entre aspas, mas é uma exposição de ideias. Sim, é uma exposição de ideias. Mas o que eu preciso entender, e o que você precisa entender, é que se você colocar alguma coisa que eu achei que é errado, que eu não concorde e que eu não goste, eu não preciso ir lá necessariamente responder. Eu posso simplesmente deixar de lado. O deixar de lado é ser pacificador. Mas o que a gente percebe é assim: se eu tenho uma opinião e eu externo essa opinião,
Às vezes vem uma pessoa e coloca algo para ser engraçado ou para ser crítico, a ponto de outras pessoas virem a fazer também a mesma forma. E aí há um desconforto muito grande. Então, eu não sou de ficar compartilhando ideologias próprias, não sou, eu não gosto. E muito menos ficar disputando com alguém. Às vezes alguém coloca uma coisa, eu não concordo, na minha postagem eu vou e respondo. Se a pessoa continuar, eu excluo o comentário da pessoa já para acabar e aí cessa o assunto. Por quê? Porque não adianta eu querer impor a minha vontade ou o meu pensamento, e não adianta você querer impor a sua vontade, o seu pensamento, se a outra pessoa não quiser, tá bom? Então seja um pacificador nesse tempo tão difícil, porque feliz é aquele que é pacificador, amém? A Bíblia vai nos dizer que feliz são os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Olha aí, seremos chamados de filhos de Deus, se assim a gente agir como pacificador. Então, nesse tempo de disputa, leve paz, leve união, leve amor, leve mansidão, entregue aquilo que você tem de melhor. Sabe por quê? Porque o caminhão de lixo, muitas vezes as pessoas querem fazer da minha vida e da sua vida um caminhão de lixo. Entenda isso. Às vezes as pessoas acham que a minha vida e a sua vida é um caminhão de lixo, onde ela vai despejar aquilo que ela quiser. E não é. A minha vida e a sua vida é sim aquilo que Deus quer para mim e para você. Amém? Então não receba qualquer coisa, não. Receba aquilo que Deus tem para dar para a minha vida e para a sua vida. E seja um multiplicador disso. Eu tenho falado isso e eu vou continuar falando. A gente precisa fazer com que aquele que se aproxime de nós, pelo menos, saia um pouco melhor do jeito que ela chegou. Se ela chegou feliz, que ela saia um pouco mais feliz. Se ela chegou triste, que ela saia um pouco melhor. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos palavras de esperança para dar a essas vidas, porque o Senhor já nos deu essa palavra de esperança. Amém? Então feliz é aquele que aproxima as pessoas e não as afasta, que leva a reconciliação, que tem uma palavra de paz, que é instrumento de aproximação daqueles que viviam separados por muros de indiferença, por muros de diferença, ódio, preconceito e assim por diante. Se eu não tiver essa palavra de aproximação, quem que vai ter? Se você não tiver essa palavra de aproximação, quem que vai ter? Imagine, se alguém chegar, ninguém nunca chegou desse jeito para você, mas imagine se alguém chegar para você e falar assim: sabe o irmão fulano ou a irmã Beltrano? Olha como é que essa irmã é chata, olha como é que esse irmão é chato. Imagine se, ao invés de eu e você agirmos de forma diferente, a gente virar para essa pessoa e falar assim: é verdade, né? Fulano é chato, e aí começar a falar mais coisas sobre isso. Aí eu te pergunto, a gente ajudou essa pessoa que chegou a falar com a gente? Não. A gente ajudou a outra pessoa a, quem sabe, mesmo que ela seja chata, deixar de ser chata? Não. Porque a gente só acusou. Então a gente precisa fazer diferente. Porque o mundo está aí para isso, gente. O mundo está aí para
jogar as pessoas para o chão, jogar as pessoas para baixo, dizer que elas não têm esperança, que elas não precisam ter mais esperança. É isso. Mas o mundo já está fazendo isso, então eu e você precisamos levar palavras que vão trazer esperança para a vida do meu irmão, da minha irmã, para a vida do nosso próximo, para a vida de quem quer que seja. Amém? Amém? Quinto passo, ter uma atitude correta em relação ao mundo. No versículo 10 ele vai dizer assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E aí, eu não li esse texto, mas eu quero falar sobre o versículo 16, que vai dizer assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, a minha atitude e a sua atitude vai levar com que as pessoas glorifiquem a Deus que está no céu através da minha atitude e da sua atitude. Por isso eu disse, eu sei quem eu era e eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o quanto Deus me transformou e minha família sabe disso. A minha mãe está me assistindo aí e ela sabe muito bem disso. Como eu era, o meu filho está me assistindo aí, o Lucas, e ele sabe muito bem como eu era, como outras pessoas que me conheceram antes estão vendo também e sabem como eu era. E sabem a diferença que Deus fez e tem feito na minha vida e vai continuar fazendo, porque a gente está vivendo e vai viver um eterno processo. A gente nunca vai estar pronto nessa vida. E como o Senhor disse que a gente só tem essa vida, né? Então a gente vai ter que procurar fazer o que é correto e pedir sempre para Deus ter misericórdia da gente, para que um dia possamos estar junto ao Pai, junto ao Filho e também junto ao Espírito Santo, vivendo no reino celeste. Amém? Nós vivemos numa sociedade que ela não é amiga nem um pouco de Deus, e muito menos do povo de Deus. Então, assim, como o mundo rejeitou a Cristo, ele também vai nos rejeitar. Mas não fique triste não. A nossa atitude, ela deve ser, ao sermos odiados, a gente leva amor. Ao sermos difamados, a gente leva amor. A nossa alegria, ela não depende de circunstância. Então, o que a gente deve se alegrar? A gente vai se alegrar sempre no Senhor, porque o Senhor é que vai nos dar a alegria necessária. E aí, a nossa posição no mundo não pode também ser apenas passiva, mas ela precisa ser como o versículo 16, né, que a gente acabou lendo, porque ele vai fazer aí a alusão ao ser sal e luz dessa terra. Então, se eu sou sal, eu preciso fazer o que o sal faz, que é dar gosto. Se eu sou luz, eu preciso clarear aonde eu estiver. Para quê? Para que assim resplandeça a luz, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Então, somos chamados
a exercer uma poderosa influência. Influência essa transformadora, como sal, que devemos inibir o mal, e como luz, que devemos apontar o rumo a ser seguido. Amém? Ou seja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós precisamos entender que é através dessa luz, é através dessa direção que nós vamos seguir. Amém? Eu já estou finalizando, então eu quero aqui ver alguns pedidos de oração, tá bom? Eu quero ler aqui, você que já botou algum pedido de oração aí, se você não colocou, coloque. Deixa eu ver aqui quais foram os pedidos de oração. O Donizete pediu oração pela família, também pela família na fé. A minha mãe pediu pela irmã dela, minha tia e minhas primas, que moram em Brasília e que perderam o nosso primo lá que faleceu. O Adeilson pediu oração pela empresa que ele trabalha, pela nação, família, enfermos, desempregados, o pessoal da saúde, os coletores, por nossa igreja. A Cida pediu oração pelos filhos, pela cura para ela, pelo pastor, família e toda a igreja. Obrigado. O Lucas pediu oração por ele, pela Rafaele e pelo Theo. Lucas é meu filho, tá, gente? Lucas é meu filho, pediu pela sua esposa e pelo seu filho, Theo, meu neto. A Neidmar pediu oração pela família e por toda a nação. Quem mais aqui? A Thaís pediu aí oração pela família, pela nação também. O Adeilson pediu também agora aí pelo Serjão, que se encontra internado na Unimed, com suspeita do corona. Nós vamos orar, tá bom? E se você não colocou aí, e você pensar em alguma coisa, lembrar, coloque diante de Deus. Às vezes a gente não coloca todos os pedidos de oração por conta das pessoas também, mas a gente tem vários pedidos de oração. Quero agradecer a todos vocês que estão aí nessa noite. Eu vi aí a Dona Isabel, vi o Alex, né? Vi a Bianca, vi aí uma turma aí, não vi a Letícia hoje aí não, hein? Não sei se ela deve estar junto aí, mas a Juliana também lá de Itatiaia, tá, Ju? Pode deixar que vamos orar aqui pela sua família. A Adriana pediu oração pela família e por porta de emprego para Letícia, tá bom? Às vezes uma pessoa entra, mas às vezes está a família, né, participando, tá bom? Então eu quero louvar a Deus por todos vocês que aí estão. Eu imaginei que estaria junto, Adriano, tá? A Valéria está dizendo também oração por todos que perderam seus empregos nessa pandemia. Hoje eu ouvi que provavelmente a partir do dia 27
estaremos liberados a retornar aos trabalhos, então vamos orar por isso também, entendendo que o voltar aos trabalhos é fazer tudo com ordem e com decência, como diz a palavra do Senhor, amém? Então com isso a gente vai estar orando também. Eu vi o Anderson aí também, tá? Seja aí abençoado também, tá, Anderson? Um abraço aí na família, tá bom, meu amigo? Tô sentindo falta aí dos meninos, tá? Sentindo falta aí dos meninos. A Rosileia pedindo oração pela família do filho dela, para o esposo e para toda a nação, tá bom? Estaremos sim orando. O Adeilson pedindo aí para o vizinho, que também está internado em estado crítico. Nós também ficamos sabendo hoje sobre um pastor lá do Rio, que também está internado com suspeita do Covid-19, e só que ele tem uns agravantes, porque ele é do grupo de risco, então ele tem os problemas lá de cardíaco, diabético, tem uma pancada de coisas junto, então tá bem difícil. Então assim, vamos orar por ele, tá bom? Vamos orar por todos então, para a gente estar encerrando esse culto de oração, porque eu tenho certeza de que Deus ele vai nos dar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, tá bom? Então eu quero te convidar a estar junto comigo orando a esse Deus, estar junto comigo erguendo a sua voz em oração, tá bom? Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade, eu quero, Senhor Deus, colocar diante de Ti, Pai, todas essas orações, ó Deus, que os Teus filhos assim pediram. São muitas e eu aqui não vou lembrar de todas, mas eu quero apresentar diante do Senhor todas elas, porque, ó Deus, temos a certeza de que o Senhor é aquele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. O Senhor é aquele que sabe antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. Tu, Senhor, já sabe. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, pelos pedidos, ó Deus, que foram direcionados à família. Pai, em nome de Jesus, entra, ó Deus, com providência no lar, ó Deus, dos teus filhos, no lar, Senhor Deus, das tuas filhas. Pai, em nome de Jesus, não cesse o teu agir, não cesse o teu falar, não cesse, ó Deus, a tua poderosa mão sobre a vida dos teus filhos e filhas. Mas, Deus, que se há necessidade de transformação, que aconteça, se há necessidade, ó Deus, de vida, que seja, Senhor Deus, a tua vida derramada, Senhor Deus, neste lar. Pai, quebra, Senhor Deus, todo problema de relacionamento, quebra, Senhor Deus, todo distanciamento, Pai, mas em nome de Jesus, que o nosso coração esteja voltado, ó Deus, para Ti, que o nosso coração esteja, Senhor Deus, alicerçado na Tua palavra, entendendo, ó Deus, que é melhor dar do que receber. Então, Deus, que em nome de Jesus, os Teus filhos e filhas, ó Deus, tenham essa noção, tenham essa certeza, ó Deus, de que estão fazendo e que vão fazer a Tua vontade. Pai, abençoe o casamento, abençoe o relacionamento a dois, abençoe, Senhor Deus, os que estão precisando de porta de emprego, assim como foi pedido para Letícia, assim também como foi colocado, ó Deus, para os que perderam, ó Deus, o seu emprego em meio a essa pandemia. Deus, eu tenho falado e hoje eu estava conversando com o Senhor dizendo: Pai,
o Senhor tem guardado o teu povo. O Senhor tem guardado o teu povo, Senhor. Porque em meio a essa situação, Deus, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos abençoado como igreja. Então, Deus, obrigado pela tua fidelidade, ó Deus, obrigado porque o Senhor jamais deixará de ser fiel. Oh Deus, nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus presente. Sabemos que o Senhor é um Deus que está do nosso lado na caminhada em todo o tempo, agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Oh Deus, que esses princípios, ó Deus, para essa vida abençoada, ó Deus, venha acontecer na nossa casa, venha acontecer nas nossas vidas, Pai, porque nós queremos, Deus. Nós queremos, ó Deus, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Oh Deus, assim, ó Deus, como nós louvamos, tudo que nós temos precisa fazer lembrar do Senhor. Sim, Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, precisa lembrar do Senhor, Deus, porque é o Senhor quem garante que essas coisas aconteçam em nossas vidas. O que somos ou o que temos, tudo vem de Ti, Pai. Por isso abençoe, ó Deus, aqueles que são membros, ó Deus, da Igreja Metodista em Jardim das Américas. Sim, abençoe, mas abençoe quem nos assiste, ó Deus, e que ainda não faz parte de uma igreja. Deus, abençoe os teus filhos e filhas. Pai, também aqueles que já têm a sua igreja, abençoe de igual modo, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que fala através da tua palavra. Por isso, Deus, fale conosco em todo o tempo, Deus. Seja o Deus da nossa vida, ó Deus, abençoe as empresas, ó Deus. Abençoe, ó Deus, o comércio, ó Deus, que está para voltar. Abençoe, ó Deus, os teus filhos e filhas, que, ó Deus, façamos tudo de modo correto. Se é para, Senhor Deus, manter um distanciamento, se é para usar máscara, se é para fazer conforme for solicitado, Deus, que assim seja, para que nós venhamos, ó Deus, a ter a nossa vida, ó Deus, normalizando, ó Deus, normalizando diante dessa situação. Porque eu creio, Deus, eu creio que o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle. Por isso abençoe, ó Deus, a nossa casa. Abençoe, ó Deus, a nossa família. Abençoe os nossos. Abençoe, Deus, a cada um. Pai, abençoe a minha mãe, abençoe o meu pai, abençoe, ó Deus, os meus parentes, abençoe a mãe, o pai, os parentes de todos aqueles que nos assistem, Pai, abençoe a nossa família, Deus. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre os nossos irmãos, sobre as nossas irmãs, Pai, sobre a nossa casa, a nossa família, que a Tua mão poderosa esteja conosco. E guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, de fazer diferente do que, ó Deus, aprendemos hoje. Mas que em tudo possamos ver, ó Deus, o Senhor. Que em tudo possamos ver o Senhor. Recebe a nossa oração. Recebe, ó Deus, a oração do teu povo que em casa, ó Deus, faz essa oração no trabalho, aonde eles estejam. Abençoe-os, ó Deus, de modo profundo, porque o Senhor é aquele, ó Deus, que nos surpreende. E eu creio, Deus, eu creio que o Senhor é mestre em surpreender o teu povo. Eu creio e eu tomo posse disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe aí aos que você pediu aí a oração pelo seu vizinho, pela sua casa, pela sua família,
pelo emprego e assim por diante. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Quero te falar que eu estarei, já coloquei lá no grupo da igreja, estarei na igreja terças e quintas-feiras, tá bom? Terças e quintas-feiras, das 10 da manhã até as 3 da tarde, tá joia? Só para estabelecer aí mais uma vez, estaremos lá recebendo os alimentos, tá bom? Tem gente aí que tem precisado e graças a Deus, não são os da igreja, amém? Ou seja, Deus tem suprido a minha vida e a sua vida, tá bom? E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua casa, tá joia? Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde em todo o tempo, Recebamos a bênção do Senhor, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o perfeito amor do nosso Deus e Pai, e a doce comunhão, consolação e unção do Espírito Santo, seja com você, seja com a tua casa, seja com a tua família, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Lembrando, todo dia eu tenho postado uma devocional, um pão diário aqui na página da igreja, no Facebook, tá bom? Então passe lá, né? Ou melhor, passe aqui que você vai receber uma devocional todo dia. Quinta-feira nós estaremos aqui na página da igreja para estudarmos, tá bom? A palavra do Senhor, tá joia? Então te espero aqui nesse mesmo lugar, tá bom? No Facebook da igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado aí por você que nos acompanhou. Deus te abençoe em nome de Jesus.